Boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos agora sintonizar. Momento de sentar confortavelmente, de nos desligar do mundo da matéria, respirando profundamente, desacelerando o coração e a mente. Ó Pai de amor e bondade, seguimos a intuição do nosso mentor amigo, nosso anjo de guarda, e aqui, a esta casa, aportamos. Viemos porque somos necessitados da Tua palavra que nos consola, através da mensagem que vamos ouvir. Necessitados do Teu amor que engrandece a nossa alma. Por isso, Pai de amor, espiritualidade amiga que aqui já nos encontrava e esperava, rogamos a abertura desta atividade, rogamos que estejamos receptivos à Tua mensagem que vem do alto. Muito obrigado pela oportunidade bendita e que assim seja. E uma boa palestra a todos e uma boa palestra ao Jefferson. Boa tarde a todos. Sejamos todos bem-vindos, como nos disse a Cíntia, e que felicidade podermos estar todos reunidos aqui na Sociedade Espírita Jesus de Nazaré, que nos acolhe com todo carinho. E guardemos a certeza de que a sociedade aqui é para todos nós, ela é de todos nós, porque às vezes a gente não se dá conta que a casa espírita só está aberta por nossa causa. Sempre as portas estão abertas para nos acolher. Então, a sociedade espírita de todos nós. Sintam-se pertencentes a esse ambiente, a essa casa e também a toda essa egrégora de luz e bênçãos que é direcionada a cada um de nós. O tema proposto para a nossa conversa da tarde de hoje, conforme está aqui no quadro, Nascer criança para aprender a ser homem. Esse é o título de um dos capítulos do livro Cuidar da Criança Interior, escrito por Alberto Almeida. Ele que é expositor espírita, que é escritor e que traz belas reflexões a cada um de nós sobre a nossa jornada aqui no plano físico e também a nossa jornada eterna. Lembrando que todos nós somos espíritos criados por Deus, simples e ignorantes, e que fomos criados com o objetivo de alcançarmos a perfeição relativa através do nosso próprio esforço. Conforme exposto em O Livro dos Espíritos, Deus nos criou simples e ignorantes, ou seja, a gente não sabia nada. E gradativamente, através da convivência com as outras pessoas, e das experiências que essa convivência nos proporciona, nós vamos aprendendo. E tudo na natureza, toda a criação divina é criada sob essa mesma regra. Tudo evolui. Porém, é preciso que lembremos que nesse processo evolutivo, nós, com o uso do nosso livre-arbítrio, podemos seguir por caminhos diversos. Não numa linha reta que nos leve do objetivo, do início ao objetivo, do homem simples e ignorante à perfeição relativa. Seria muito simples se assim fosse. E seria nos permitido se nós tivéssemos a boa vontade de seguir o que a nossa consciência e o que a nossa razão nos solicita. Porém, vivendo as nossas experiências no plano físico, envolvidos num ambiente que muitas vezes nos induz ao erro, e motivados pelo nosso ego que busca a satisfação instantânea, a gente erra. E errando nós pegamos atalhos que se tornam caminhos difíceis e que nos afastam do nosso objetivo. E assim nós vamos vivendo sucessivamente, reencarnação após reencarnação, reencarnando com o objetivo de nos tornarmos melhores, mas muitas vezes falhando nesse objetivo, porque perdemos o foco.
E ao entrar em contato com o que Kardec nos explica no Livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo e em A Gênese, nós entendemos que o processo reencarnatório é uma bênção de Deus, que nos é ofertada para que nós tenhamos, todos nós, a oportunidade de recomeçar. E para termos esse recomeço, Deus nos concede algo que muitas vezes é motivo de dúvida, mas que é a maior das bênçãos que nós podemos ter: o esquecimento do passado. A gente reencarna sem lembrar quem eu fui na vida passada, nas vidas passadas, o que eu fiz, e aí o que eu fiz entra o certo e o errado. Eu não lembro com quem eu me relacionei, eu não lembro de nada da minha história do ontem. E assim sendo, eu tenho a oportunidade de recomeçar, do zero, iniciar uma nova história. Porém, o Espírito, que somos o eu verdadeiro, a nossa essência, tem aquela história do passado. E essa história, apesar de estar esquecida, ela pesa sobre os nossos ombros. Ela tem as nossas consequências. Porque Deus, na sua sabedoria, no amor que Ele tem para conosco, mas principalmente na sua justiça, sempre perdoa os nossos erros, sempre perdoa os nossos enganos. Porém, Ele não nos isenta de que venhamos nos redimir daquilo que a gente fez errado. O perdão sempre existe, mas nós precisamos nos reabilitar. E é através da jornada reencarnatória, das experiências que o plano físico nos traz, é que nós vamos começar esse processo de remissão, de reajuste, para que venhamos nos libertar dos pesos, das culpas que carregamos no nosso ser. Reencarnando com o esquecimento do passado, é que nós temos a oportunidade de nascer uma criança para aprendermos a ser homens, para aprendermos a ser pessoas de bem, para aprendermos a ser verdadeiros cristãos, porque Jesus, como nos ensina a doutrina espírita, é o nosso maior modelo e guia. No processo de organizar a doutrina espírita, Kardec foi ajudado por inúmeros médiuns do mundo todo, que experienciavam a relação com os espíritos, recebiam mensagens, conversavam com eles, e depois remetiam o resultado de suas experiências para Kardec na França, para que ele pudesse aprofundar os seus estudos. E um desses homens, médium, que por sinal era ateu, se deu conta de uma coisa e questionou o espírito que lhe servia de guia. E perguntou assim: por que a grande maioria das mensagens recebidas na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas fala de Jesus? Ele era ateu, não era cristão, não era nenhuma outra religião, era ateu. Por que é falado tanto em Jesus nessas mensagens que vêm do plano espiritual para nós? E a resposta do Espírito nos diz que é porque Jesus é o nosso modelo e o nosso guia. Jesus é o maior exemplo que nós podemos ter para a nossa vida. E isso precisa ser levado por cada um de nós como uma norma de vida. Porque o Espiritismo, como a sua missão de cristianismo redivivo, vem não para nos mostrar única e exclusivamente que existe uma relação com o plano extrafísico, que nós somos espíritos reencarnados, que a morte não existe, que existe essa relação com os espíritos, que eu posso conversar com eles, que os meus familiares, que os meus entes queridos, que as pessoas que eu gosto, quando morrem, elas não morrem, elas só mudam de plano, que eu tenho uma história do passado, que eu já cometi muitos erros. Não é só isso que a doutrina espírita vem nos ensinar. O que a doutrina espírita vem nos ensinar de verdade, meus amigos e minhas amigas, e esse deve ser o objetivo da gente, é aprender a ser pessoas melhores, através daquilo que Jesus vem nos ensinar. O propósito primordial da doutrina espírita é nos esclarecer
nos consolar, mas nos educar, para que sejamos verdadeiras pessoas de bem. E esse processo de nos tornarmos verdadeiras pessoas de bem passa pelo renascer como criança para aprender a ser homem, para aprender, como diz o velho ditado, aprender a ser gente. Porque nós só aprendemos a ser gente, a ser civilizados, a ser pessoas boas, através das experiências da vida. O meu pai me dizia, quando eu era guri, a gente aprontava, ele dizia: tu tem que crescer, guri, para aprender a ser gente. Isso não entrava na minha cabeça. Eu sou gente, eu não sou bicho. Eu sei me relacionar. E com o tempo a gente começa a entender aquilo que os nossos pais nos ensinam, aquilo que eles nos dizem, para que nós possamos absorver esses ensinamentos e pôr na nossa vida em prática. E muitas vezes, tomando essa palavra criança, não só como o período da infância do corpo físico, mas também lembrando que nós podemos, e muitas vezes estamos, num período de infância espiritual, onde vivemos com uma imaturidade sem tamanho, da qual nós não nos damos conta, vivendo de maneira, vamos usar um termo para não ser muito invasivos, de maneira fútil, sem se dar conta da importância que a minha vida tem para os outros e a importância que os outros têm para a minha vida. Eu vivo pensando única e exclusivamente em mim. A minha vontade inteira, o meu tempo é meu, não é de mais ninguém. Eu faço aquilo que me gera prazer e o resto que se vire. Eu trabalho porque eu preciso de algo, esquecendo que eu tenho família, que eu tenho amigos, que eu tenho colegas de trabalho, que eu tenho um chefe, esquecendo toda a relação que eu tenho para com o mundo. Vivemos numa imaturidade enorme e não nos damos conta, porque pensamos única e exclusivamente em nós, esquecendo o propósito primordial da minha reencarnação, da nossa reencarnação, que é aprender a ser uma pessoa melhor. Mas para isso nós precisamos aprender a ser homens. Nós precisamos aprender, como diziam no passado, a ser gente. E para isso precisamos assumir a postura de quem entende o propósito da sua vida. E a reencarnação nos ajuda a compreender isso. Porque imaginemos, meus amigos e minhas amigas, nós ouvimos falar corriqueiramente aqui na Casa Espírita e na vida toda em orgulho, em vaidade, em egoísmo, em ganância e um monte de outra coisa que a gente nem sabe o que é, porque para mim não faz parte. Eu não sou vaidoso, eu não sou egoísta, eu não sou ganancioso, eu não sou prepotente, eu sou bem tranquilo, eu não sei nem o que eu estou reencarnado aqui nesse mundo de expiações e provas. Eu acho que Deus se enganou. Será que Deus se engana? Nós precisamos nos olhar com outros olhos, porque nós temos em nós o ego que nos induz a nos enxergarmos diferente do que a gente é, bem diferente. O ego nos induz a entender que nós somos a melhor pessoa do mundo, que todo mundo deveria nos amar, que todo mundo deveria nos respeitar, que todo mundo deveria nos servir, que nós somos o centro do universo. Porque o ego adora viver satisfeito. E quanto mais as pessoas à nossa volta agem de acordo com aquilo que o ego deseja, maior a gente se sente, melhor a gente se sente, mais feliz a gente se sente. Feliz entre aspas, porque é uma felicidade fictícia. Pondo em prática essa imaturidade que nos leva a entender esse período da infância espiritual que a gente vive, nos convocando a assumir a maturidade da qual nós precisamos pôr em prática, porque capacidade a gente tem. Deus não exige de nós algo que a gente não possa pôr em prática. Deus nos ama, mas como prova do seu amor, nos educa. E é importante que nós assumamos esse papel de quem quer aprender, de quem quer ser diferente, porque esse é o objetivo das nossas vidas, ser diferentes.
E não esperemos que as coisas aconteçam por sorte, por acaso, por intercessão divina. Não. Tudo tem que ser feito com fruto do nosso esforço. Eu preciso fazer a minha parte. Eu preciso me preocupar comigo sem esquecer do outro. Eu preciso colaborar para que o mundo seja aquilo que eu quero que o mundo seja. Eu preciso fazer a diferença na vida das pessoas. Eu preciso ser diferente para que a minha vida seja diferente. E como nós temos longa história, da qual nós não podemos nos lembrar em função da bênção que Deus nos traz do esquecimento do passado, nós precisamos procurar conhecer o nosso íntimo para entender aquilo que a gente precisa mudar. Convido os amigos e as amigas a revisitar, ou quem não ainda leu, a ler o Livro dos Espíritos, para que ali nós possamos entender o propósito da nossa vida e assim possamos ter a consciência das nossas responsabilidades e assumir a postura adequada àquilo que a gente precisa fazer de verdade. Sejamos confiantes nas nossas próprias capacidades, a gente pode, e quando a gente quer, não tem nada que se torne impossível à nossa frente. Amigos e amigas, eu agradeço a atenção de todos vocês, agradeço essas energias que nos envolvem e que nos trazem a oportunidade de estarmos aqui refletindo sobre esse tema que é tão importante. Tão importante. Porque até então nós não tínhamos a possibilidade de entender que eu sou um espírito reencarnado. Eu renasci aqui no plano físico sem saber que era um espírito. Eu renascia com outras pessoas sem saber o que essas pessoas significavam para mim. Eu renascia aqui no plano físico sem saber que estava renascendo, imaginava eu que era pela primeira vez. Mas tudo isso vem nos mostrar o amor que Deus tem por nós, dando-nos ensejo a recomeçar. E é verdadeiramente um recomeço. Imaginem assim, meus amigos e minhas amigas. Lá na nossa família, tem o pai, tem a mãe, tem o filho, tem a filha. Tem os netos, tem os tios, tem os sobrinhos, um monte de gente reunida sobre o vínculo familiar. E a gente sabe que não é por acaso que as pessoas são colocadas umas ao lado das outras. E aí imaginem que nesses vínculos tenho eu, que vamos pegar por exemplo, sou o pai, e por justiça divina e também buscando a minha reabilitação, acolho por filho um espírito que no passado foi alguém que eu, por exemplo, assassinei. Aí imagina se a gente não tivesse esquecimento do passado. Aquele filho não ia querer ser meu filho, porque eu matei ele. Ou eu, como pai, não teria coragem de receber aquele filho, porque eu sei que eu errei para com ele. E assim é para todas as relações das nossas vidas. O esquecimento existe para que a gente recomece, crie uma nova história. E tendo essa oportunidade, pegando assim o exemplo do filho e do pai, quando a gente recebe por filho aquela criança que Deus nos concede para nossa responsabilidade de preparar para viver para o mundo, quando a gente vê pela primeira vez, a olhos vistos, que a gente pode pegar no colo aquele serzinho tão pequenininho e tão indefeso, não tem coração que não se intermeça. Não tem coração que não se emocione em ver a perfeição da criação de Deus. E naquele momento, isso eu falo para o pai, porque para a mãe a ligação já começa lá quando a gente começa a sentir os primeiros sintomas, né? Para a mãe tudo é diferente. É um amor que já começa a se desenvolver na gestação e que vai se avolumando cada vez mais com o passar do tempo. Mas a gente desenvolve esse sentimento pela criança porque ela é extremamente indefesa, ela é
terna, ela é carinhosa, ela sabe retribuir o carinho, sabe chorar também. E é importante que nós entendamos que o choro, principalmente quando o choro é aquele choro convulsivo da criança, e no começo, para quem é pai sabe, né? Criança bem no comecinho, quando está feliz chora, quando está com fome chora, quando quer fazer xixi chora, quando fez o tal do cocô chora também. Então é tudo chora, né? Até aprender. E a gente aprende com ela aprende conosco, e assim a gente vai se desenvolvendo. Imagine nós se, em vez do choro, fosse o sorriso. A criança sorrisse quando estivesse com fome, sorrisse quando estivesse com vontade de fazer xixi, se sorrisse quando está com dor de barriga. A gente nunca ia entender, né? A gente ia nem olhar para a criança, está feliz, está sorrindo, né? Não precisa dar atenção. O mecanismo de Deus, a sua criação, os seus métodos são perfeitos. E o choro da criança nos leva àquela preocupação de levar-lhe o auxílio, de dar tudo aquilo que ela precisa, de darmos a ela toda a nossa atenção, de zelarmos pelo seu bem. E assim a gente se relaciona com aquele espírito que pode ter sido no passado alguém que me prejudicou, alguém que eu possa ter prejudicado, mas que a gente ama profundamente porque temos uma relação que começou do zero. E aí é que está a maravilha da criação divina, dando-nos uma oportunidade de começar uma nova história. Uma história que pode ser escrita de maneira diferente, dependendo da relação que nós tivermos entre pais e filhos. Porque aos pais cabe a responsabilidade da educação. E aqui eu abro um parênteses. Educação se dá em casa, não na escola. Escola transmite conhecimento. Educação é responsabilidade do pai e da mãe, ou de quem quer que esteja cuidando. E essa educação, que é responsabilidade dos pais, dos cuidadores, precisa ser levada à criança por quê? A criança nasce simples, e tal qual o espírito, quando criado por Deus, nasce sem saber nada. Não sabe falar, só sabe chorar. De vez em quando dá um sorrisinho, mas depois aprende, porque eles aprendem muito rápido. E aprendendo gradativamente, o espírito começa a trazer as suas tendências. Diz-nos a doutrina espírita que o espírito só se liga 100% ao corpo a partir dos 7, 8 anos de idade. Até então existe um processo de religação. E a partir dessa idade, dos 7, 8 anos, é que a gente consegue ajudar a criança a melhorar a sua moralidade. Através dos exemplos que nós damos, através dos conselhos que nós oferecemos e principalmente através dos nossos exemplos. Porque os exemplos são aquilo que fica gravado na mente e no coração de todos nós. E é nessa convivência de família, de vínculos de amor, que nós aprendemos a desenvolver esse sentimento, que é o amor, de maneira verdadeira. E muitas vezes, através da experiência que a paternidade, que a maternidade nos oferece, nós quebramos um vínculo negativo de muito tempo. E aquilo que era rancor, que era ódio, passa a se tornar amor, porque nós mudamos o nosso sentimento. E é isso que nós precisamos aprender a pôr em prática. Mudar os nossos sentimentos. Porque se a gente analisar de maneira fria, nós vamos nós vamos nos dar conta que todas as dificuldades de relacionamento que a gente tem na nossa vida são motivadas pelo orgulho e pelo ego. Pela vaidade também. Ah, o fulano lá do trabalho me disse que eu sou feio. A minha mãe não concorda, mas tem gente que concorda. Eu não gostei da história, não gosto mais do fulano, não falo mais com ele, não me dou bem com ele. Mexeu com o meu ego, com a minha vaidade, eu excluo da minha vida, ou não me relaciono mais. Se fosse alguém que me quer bem e diz, nossa Jefferson, como tu é feio, eu ia dar umas risadas, não ia dar bola, ia abraçar a pessoa e tudo segue da mesma forma. A gente consegue agir de maneira diferente para com as pessoas de acordo com o sentimento que nós nutrimos por elas.
Então, se eu não gosto muito do fulano, se eu não gosto muito da ciclana, qualquer coisa que eles me digam que fuja da minha vontade, que fuja daquilo que eu quero ouvir, é motivo de eu não gostar mais. É motivo de eu alimentar maus pensamentos, maus sentimentos. Ao passo que quando alguém que eu gosto, alguém que eu quero bem fala algo que eu não gostaria de ouvir, eu entendo como uma piada, eu entendo como uma brincadeira e não levo a mal. E ainda, pelo contrário, nutro sentimentos positivos. E aí é preciso que nós nos questionemos, por que eu consigo agir de duas maneiras diferentes numa situação igual? Porque tem pessoas diferentes envolvidas. São os sentimentos que eu coloco naquela situação. E se eu consigo agir de maneira diferente, eu posso lidar com meus sentimentos de maneira diferente. E é esse o segredo de um bom relacionamento que nós devemos ter para com todos. Agradar todo mundo é impossível, mas se dar bem com todo mundo é perfeitamente possível. Porque eu não posso me responsabilizar pelo erro do outro, mas eu sou responsável pelas minhas atitudes, pelos meus pensamentos, por tudo aquilo que eu faço. O outro é responsável pelas atitudes dele, mas eu preciso ser responsável pelas minhas. E a minha consciência me cobrará por aquilo que eu faço, e não pelo que o outro fez. Jamais esqueçamos disso. Cada um de nós é responsável por aquilo que faz. E tendo essa consciência de responsabilidade é que nós vamos aprender a trabalhar a nossa criança interior para nos tornarmos homens, para nos tornarmos gente, para termos a maturidade indispensável ao processo de crescimento espiritual que a gente precisa ter. E tudo isso passa pelo conhecimento de si mesmo. Cada um de nós precisa se analisar e procurar entender como nós agimos, como nós pensamos, como nós reagimos, porque só assim nós vamos entender o que precisa se mudar. É um processo lento e gradativo, mas que precisa ser posto em prática. Se a gente não praticar isso, tudo vai seguir da mesma forma sempre. Porém, não é esse o objetivo da nossa reencarnação. Estamos vivendo um período de transição. Kardec já vinha dizendo isso lá há 160 anos atrás. O mundo migra, ou está em processo de migração, do mundo de expiações e provas para o mundo de regeneração. Mas para que a regeneração aconteça, nós precisamos nos regenerar. Porque quem se regenera são os habitantes da Terra, não a Terra em si. Um ambiente é bom quando quem frequenta aquele ambiente é bom. Já se deram conta disso? Muitas vezes a gente está lá no nosso ambiente de trabalho e a gente se questiona: eu não gosto daquilo, não me sinto bem. As pessoas me perseguem, as pessoas me caluniam, vivem fazendo fofoca a meu respeito. Vou pedir demissão. E peço. E mudo de emprego. Porque no emprego novo tudo vai ser diferente. E aí eu consigo um emprego novo, começo a trabalhar, em 3 meses, se demorar tanto, está tudo igual. Será que o problema era o emprego? As pessoas que trabalham no emprego, será que o problema é comigo? Precisamos refletir. Porque muitas vezes o problema que a gente enxerga no outro está enraizado em nós. Muitas vezes o problema não está no outro, está em mim. Mas a gente não se dá conta, porque o ego não permite. Eu sou perfeito, eu sou a melhor pessoa do mundo, os outros é que são o problema da minha vida. Mas eu digo para vocês, sem querer assustar ninguém, nós mesmos somos o maior problema da nossa vida. Todos os problemas que a gente arruma no nosso dia a dia são decorrência daquilo que a gente faz de errado. Eu não posso culpar ninguém pelos problemas da minha vida, a não ser eu mesmo. Escolhas erradas que a gente faz, palavras ditas da maneira errada, na hora errada. Às vezes a gente faz a coisa certa do jeito errado. Por quê? Porque não pensa, porque não reflete, porque não pesa consequências. Agindo instintivamente, sem usar a razão, sem usar a inteligência, sem ter a paciência que é indispensável à nossa felicidade. Cada um de nós tem em si tudo aquilo que precisa para chegar no objetivo de se tornar um
um verdadeiro homem, uma pessoa de bem. Ter essa maturidade é indispensável à nossa felicidade. Mas a gente precisa se esforçar, deixando de lado tudo aquilo que nos afaste do nosso objetivo. E a gente precisa lembrar: eu sou um espírito reencarnado, estou aqui no plano físico passando por uma experiência de relação com as pessoas que convivem comigo, para que eu possa aprender com elas e elas também possam aprender comigo. Mas para que isso aconteça, eu preciso estar aberto a aprender e também a colaborar. Eu não posso exigir que as pessoas façam por mim aquilo que eu desejo, mas eu tenho a obrigação de fazer pelas pessoas o que eu quero para mim. Fazer ao outro aquilo que eu desejo para mim, foi o que Jesus nos ensinou. Se eu quero carinho, eu preciso ser carinhoso. Se eu quero que as pessoas me deem atenção, o mínimo que eu posso fazer é ser atencioso com todos. Se eu quero ser respeitado, eu preciso respeitar. É reciprocidade. Se eu não consigo oferecer para os outros aquilo que eu espero que os outros façam por mim, tem algo muito errado. Não os outros, em mim. E nós precisamos refletir sobre isso, porque a responsabilidade é nossa. É muito fácil assumirmos essa postura vitimista, achando que o problema é externo, mas todos os problemas da nossa vida estão intimamente ligados a nós. E essa é a reflexão da tarde de hoje. Que nós possamos refletir sobre aquilo que nós precisamos mudar em nós, para que nós alcancemos esse objetivo de adquirir essa maturidade espiritual que vai nos ajudar a viver em paz, em tranquilidade, vivendo em harmonia com todas as pessoas à nossa volta e principalmente tendo sucesso nesse objetivo da nossa encarnação, que é aprender a ser melhor. Procuremos nos esforçar nesse objetivo, pondo em prática sempre os exemplos do Cristo, porque Ele é o nosso maior guia, o nosso modelo, e nós jamais devemos esquecer de tudo aquilo que Ele fez, de que Ele faz e que com certeza continuará fazendo por todos nós. Eu agradeço a atenção dos amigos e agora eu convido os nossos companheiros de trabalho aqui da casa que se posicionem entre nós, para que possamos fazer o nosso passe coletivo, convidando o pessoal de casa também que nos acompanhe, mentalizando, se concentrando, para que todos nós possamos receber o auxílio que estamos buscando nesse momento. E com os nossos corações enternecidos, demonstrando toda a nossa gratidão, todo o nosso carinho ao nosso mestre, ao nosso guia, ao nosso modelo Jesus, elevamos o nosso pensamento ao alto, dizendo assim: obrigado, Senhor, pela oportunidade que nos deste de estarmos reunidos nesta casa em Teu nome. Te agradecemos todas as bênçãos trazidas pelos benfeitores espirituais a cada um de nós, que aqui na casa estamos, que nossos lares também estamos, em nome do Cristo. Agradecemos todo o carinho, toda a proteção, o auxílio trazido a todos nós. Rogamos que essas bênçãos possam nos acompanhar, nos fortalecer e nos proteger por todo sempre. Pedimos o auxílio para as nossas lutas do dia a dia, que possamos aprender a pôr em prática tudo aquilo que Jesus nos ensinou, a fim de que tornemos-nos verdadeiros cristãos, verdadeiras pessoas de bem, fazendo jus a todo o auxílio que nos é dado. Rogamos que o auxílio possa ser estendido também a todos os nossos entes queridos, aqueles que nós lembramos neste momento, sejam eles encarnados ou desencarnados, que a paz e o amor do Cristo envolva e proteja a todos. Pedimos também pelos nossos lares, pelos nossos ambientes de estudo, de trabalho, que a harmonia e a paz também estejam por lá. E pedimos pelas águas que nós portamos, rogando que a equipe espiritual da casa possa impregná-las com as suas energias benfazejas, trazendo também da natureza, da farmácia divina, todas as essências necessárias a que essa água se torne medicação, trazendo-nos o auxílio que tanto precisamos para o nosso bem-estar físico e espiritual. E assim sendo, Jesus, agradecidos e felizes por todo o carinho e pelo auxílio recebido, nós rogamos que o Teu amor, que a Tua paz e as Tuas bênçãos estejam conosco hoje e sempre. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, senhoras e senhores. Que assim seja.